Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical. 7º domingo do tempo comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versos 38 a 48. As leituras deste domingo são retiradas do livro do Levítico, capítulo 19, Salmo 102 e 1 Coríntios, capítulo 3. Nos parece que, de um modo geral, a liturgia quer nos fazer pensar sobre os caminhos de santidade propostos por Deus. Desde a primeira leitura, Deus chama o seu povo a ser santo como Ele é santo. Isto implica em alguns fatores importantes a serem diligentemente observados. Em extrema consonância, a segunda leitura lembra-nos que a partir de Jesus Cristo, quando nos unimos a Ele, nos tornamos templos do Espírito Santo. O Evangelho indica alguns preceitos, os quais devem nos levar ao caminho de santidade. Bom, tomando este prelúdio como princípio da reflexão, então, no que consiste a santidade? Vou tomar como base o livro Entrevista do cardeal José Saraiva Martins, que foi nomeado prefeito da Congregação para a Causa dos Santos em 1998. Ele diz assim: a santidade consiste na perfeita união com Cristo. Olha só, esta curta resposta já nos seria suficiente para elaborar e enobrecer mais ainda a nossa humilde reflexão. Mas continuemos pouco mais com o pensamento do cardeal. Ele continua: a santidade é, pois, ao mesmo tempo, o fruto da graça de Deus e da livre resposta do ser humano. Pois para fazer uma pessoa santa, tal pessoa só precisa da graça. Quem duvidar disso, não sabe o que é um santo e nem o que é uma pessoa. Continua ainda o cardeal: em sua essência, a santidade é uma realidade única que, no entanto, apresenta simultaneamente milhares de facetas com uma das finalidades que é atingir a perfeita caridade. Como nos faz bem escutar a voz de pessoas experientes em todos os aspectos de nossas vidas. Concretamente, desde o início dos tempos, os anciãos sempre foram pessoas muito sábias e desde as épocas antigas souberam transmitir o saber de geração em geração, seja com as máximas sapienciais ou mesmo com um modo de vida exemplar. Mas neste caso, fiquemos com a ótica religiosa a respeito da santidade. A visão do cardeal Saraiva é simplesmente magistral. Obviamente que neste pequenino recorte de sua entrevista, que é apenas um opúsculo para nos deliciarmos com palavras tão certeiras sobre o que é a santidade, e além do mais, ainda nos faz pensar se realmente sabemos o que significa a santidade. Em primeiro lugar, fala-se da união perfeita com Cristo, quando nós vemos a resposta do cardeal Saraiva. Algo de suma importância, dado que os grandes santos, em todas as épocas, sempre apontaram para este mesmo caminho. Sempre se falou em todo o tempo da igreja, tempo antigo, tempo medieval ou mesmo contemporâneo, que a união com Cristo é imprescindível na busca da santidade. E alguém poderia perguntar: então como se unir de modo mais perfeito a Cristo? Resumidamente, e de um modo geral, os grandes santos nos apresentam ao menos 3 vias para que a nossa união com Cristo se torne mais perfeita. Em primeiro lugar, todo cristão deveria passar pelas fases da via purgativa e iluminativa, para que após estas 2 primeiras pudessem mergulhar profundamente na terceira via, que é a unitiva.
ou seja, a união total com Cristo. A purgativa consiste em purgar, eliminar o pecado da própria vida. A iluminativa, o cristão deve ser iluminado por Cristo após ter sido purgado de seus pecados. Notem que estamos indo então ao encontro da definição do cardeal Saraiva, que disse logo de cara que a santidade consiste na união perfeita com Cristo. Agora, vamos aos discursos de Jesus no Evangelho de hoje, que aliás coloca em evidência como o cristão deveria viver a sua vida. Assim se propõe no Evangelho formas de evitar o pecado ou extirpá-lo da própria vida. Interessante esta dinâmica de Jesus, pois no mesmo Evangelho se diz que, agindo desta maneira, então os cristãos serão chamados filhos do Pai que está no céu. Olhando a grosso modo, não seria muito difícil então alcançar a vida de santidade que o Senhor Deus nos chama a praticar. Contudo, existe ainda um outro agravante. Não basta somente o cristão desejar a santidade para si. Certamente que este seria um grande e primeiro passo fabuloso de quem o faz. Mas além do desejo da santidade, que já é suficiente para que Deus conceda a sua graça a esta ou aquela pessoa, ainda assim, por vezes, o fiel cristão nunca deve se esquecer que, por um lado, Deus chama os filhos para serem santos. Em contrapartida, o diabo quer instigar os filhos da luz a abandonarem o caminho de santidade, para que sigam assim o caminho do inferno. Que coisa! Então, padre, alguém poderia dizer, não é somente dizer sim a Deus e, digamos assim, correr para o abraço? Sim e não. Sim, pois todos devemos responder positivamente ao chamado de Deus. Não, pois além de dizer sim a Deus, temos que lutar contra as obras sedutoras de Satanás, que por vezes tenta nos derrubar e ainda se empenha com o intuito de nos fazer desistir do caminho de santidade. Efetivamente, quando se diz sim ao chamado de Deus, nasce um embate espiritual na vida cristã. E por isso, nota-se a grande preocupação de Jesus no Evangelho de hoje, principalmente, em instruir os discípulos e toda a sua igreja para evitar as práticas que levam ao pecado. E no mesmo discurso, Jesus ensina como o bom cristão deve viver a sua vida em relação ao seu próximo. Devemos amar o nosso próximo como nós amamos a Deus. Certamente, nasce então o que o Catecismo da Igreja Católica irá chamar de combate espiritual. Uma citação do Catecismo 2015. Por isso, é importante que haja esforço pessoal e tipos de renúncias, a fim de que o próprio corpo de cada fiel seja sempre guardado como templo do Espírito Santo, como o próprio São Paulo aponta na segunda leitura de hoje. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, devemos evitar os caminhos de pecado e sempre nos aproximar de Deus. Veja bem, mesmo então que existam meios obstaculizadores pela ação de Satanás, prestem bem atenção. Mesmo assim, cada fiel, unido a Jesus Cristo, com o devido esforço e luta diária, obterá a sua santidade no tempo certo. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Uma citação de São João 16:33. Ou outra citação. Nunca se esqueçam agora desta máxima: sede santos,
pois o vosso Pai que está nos céus é santo. Primeira leitura de hoje, Levítico 19:1. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.